Agora no capítulo 9, mostra novamente a fala de Eros sobre assassinar Pixie. Segundo ele, ninguém iria suspeitar que o próprio príncipe herdeiro planejou o assassinato de sua própria esposa no banquete de aniversário. Hélio, conversando com Medeia ainda no corpo de Pixie, pergunta se ela irá retornar para o corpo dela caso o casamento não se concretizar até o final do ano. E Medeia diz que sim, que no caso ela não vai conseguir retornar ao corpo dela até o dia da oração, que é no final do ano também. Ele está tão feliz de me ver que não está me perguntando por quê. Não deveria desnecessariamente preocupá-lo ao mencionar o porão que vi na mansão do Conde Calista. Alguém está vindo. Uma moça, provavelmente uma cavaleira, creio eu pelas vestimentas, os interrompe, mas Hélio consegue fugir antes que ela o note. Mas não antes de deixar algo para Medeia. Após isso, Hélio vai ao encontro de Pixie. Com ele ao seu lado, ela acaba desabafando sobre seus sentimentos de insegurança, sobre o quanto acha que Medeia é incrível e que agora ela, pelo jeito, estragou tudo o que Medeia construiu. E por fim pergunta se Hélio ama Medeia. Ele responde dizendo que é estranho que ela pergunte isso pra ele estando no corpo de Medeia. Ele não responde a pergunta, mas afirma que não vai deixar Pixie arruinar tudo. E que coisas simples assim não iriam fazer Medeia ser derrubada tão facilmente. Aquela cavaleira, quer dizer, eu acho que é uma cavaleira devido à aparência, mas eu posso estar errada. Enfim, ela com mais alguns outros levam Medeia até um lugar afastado. Ela pergunta se eles não estão longe demais do palácio. A cavaleira responde que estão apenas cumprindo ordens de Eros. E com essa fala, um dos cavaleiros pega sua espada e ataca Medeia. Só que ela consegue desviar, o que deixa ele surpreso. Mas logo pensa que ela apenas teve sorte, ela escorregou, por isso conseguiu escapar do golpe. O cavaleiro então recompõe a sua postura e fala que caso ela se comportar, tudo isso acabará com apenas um golpe. Subitamente, passou pela minha mente que posso estar errada sobre o fato de ter me tornado a Pixie porque a divindade guardiã realizou meu desejo. Talvez, ao invés disso, trocamos de lugares por este momento. Não esperava utilizar o presente do L tão cedo. Ela realmente é... Os cavaleiros ficam surpresos que, mesmo após o próximo golpe, Medeia ainda está viva. Com os cavaleiros distraídos, Medeia, ainda viva, consegue pegar o presente de Hélio, que aparenta ser uma adaga, e ataca um dos cavaleiros. O que os deixa surpreso, pois já pensavam que ela tinha morrido. Usando a adaga, ela ameaça um dos cavaleiros e pergunta quem ordenou fazer isso. Mas, apesar da surpresa, que Pixie, alguém que eles pensavam que nunca teria segurado uma espada, estaria a fazer isso, eles se adaptaram bastante rápido a essa informação. Assim, começando a contra-atacar Medeia. Mesmo com Medeia dizendo que é bem mais habilidosa do que eles, tem um problema. Ela está no corpo de Pixie, o qual é frágil, o que a faz ficar claramente em desvantagem. No entanto, mesmo assim, ela consegue finalizar cada um dos cavaleiros, perfurando o coração. Sobrando apenas 3, ela diz que ela conhece pessoas como eles, que no caso não importa o quanto sejam torturados, sempre serão leais ao seu mestre. Então não resta outra alternativa a não ser matá-los logo também. Enquanto luta, ela começa a pensar que talvez essa troca de corpos foi feita justamente para Pixie não morrer. Mas sim ela, Medeia.
Entretanto, mesmo que esse seja o destino, ela prometeu para si mesma que iria superar qualquer coisa que o destino jogasse contra ela. Cortando para um flashback de quando Medeia tinha 8 anos, se é mostrado a babá dela lhe entregando um urso de pelúcia, dizendo que foi a duquesa que comprou para ela. No caso, a duquesa seria a mãe de Medeia. Só que depois, entre a conversa dessa babá e outra empregada, é dito que não foi a duquesa que comprou esse urso, e sim a própria babá. A empregada reclama que ela mentiu para Medeia e que ela não deveria se importar com esse tipo de coisa, porque a Medeia já cresce numa mansão. Ela já é uma menina rica da nobreza. Só que a babá contra-argumenta, falando que o que uma criança da idade da Medeia precisa é um simples "eu te amo". Só que tem um porém, Medeia sabe que não foi a duquesa que comprou aquilo para ela. E pensa que deve ter custado muito caro para o bolso da babá. Fora isso, também é mostrado que a educação da Medeia era bastante rigorosa. Ela era obrigada a estudar com livros que eram apenas permitidos para adultos usarem. Que não são livros para crianças, no caso. E também, pelo jeito, ela estudava bastante até se sentir muito cansada, como nessa página aí mostra que ela está com febre e sangue escorre de seu nariz, mas mesmo assim insiste em estudar e pede para a babá dela não chamar os pais, porque eles não iriam gostar desse alvoroço. Além desse tipo de educação que ela sofria, por causa de sua inteligência, o pai dela começou a pedir opiniões dela sobre certas coisas, as quais, apesar de serem ideias dela, ele que se beneficiava. Afinal, ela era só uma criança e ele o adulto. E conforme ela crescia, finalmente ela notou que isso estava errado. Enquanto ela apenas tinha coisas simples como uma roupa ou alguma boneca, era o nome do pai dela que estava crescendo. Crescendo por meio das ideias dela. E o Duque também acabou arrumando um casamento para ela. E a babá, que até agora eu não falei, mas o nome dela é Nana, em lágrimas diz para Medeia que ela não precisa simplesmente aceitar tudo. Só que ela nega, falando que ela quer o casamento, pois assim, ela ficaria com uma posição maior do que a de um duque, o que a deixaria feliz. E depois temos o pensamento dela, que diz que ela entende o duque, que não vale a pena dividir a glória com uma mera ferramenta.